Esse é o motivo de você perder oportunidades em uma sala de negócios. Esse motivo não só está tirando contratos, está fazendo você não crescer como deveria, mas esse motivo que você vai aprender não neste vídeo, mas nesta aula, está tirando a sua credibilidade. E hoje, a credibilidade, principalmente no mundo dos negócios, para quem precisa não só se posicionar, mas sustentar o cargo, sustentar as expectativas da sala, é difícil. É difícil. Quando você perde a credibilidade, é difícil, porque essa moeda é cara. Porque, na verdade, não é difícil de entender. É difícil depois que você perde a credibilidade. A credibilidade, ela é a base para a autoridade. Autoridade não é dizer, olha, eu tenho um relógio de 100 mil. Olha, eu já fui para Harvard. Olha, eu tenho esse título, eu já fiz isso. Isso não é autoridade. E falar sobre tudo que você conquistou, os seus resultados, não dispara a autoridade. Estabelece uma atmosfera que atrai normalmente pessoas não tão interessantes, pessoas interesseiras, pessoas que querem te usar como um meio, como um trampolim. A autoridade está em um lugar complexo e intangível, que é a percepção. Então, quando você está em uma sala de negócios e você não tem comportamentos de uma autoridade, você não dispara a autoridade como percepção, porque você não tem credibilidade na fala, não tem credibilidade na linha de raciocínio, não tem credibilidade. Como você deveria ter como um líder, uma líder. Sim, você vai entender tudo isso. Caso você não me conheça, é um prazer, eu sou o Chris Duff, o segundo negro mais lindo do mundo. Hoje eu posiciono líderes para ocuparem um lugar que eles deveriam estar ocupando há muito tempo. Mas esses líderes só ganham muito dinheiro, têm resultados dentro do setor que eles ocupam, mas a identidade, a confiança não acompanha o processo externo. E eu hoje coloco esses líderes neste lugar. Um posicionamento com influência, um posicionamento com poder, um posicionamento coerente. E é isso que você vai aprender nesta aula. Então, caso você ainda não seja o meu aluno, eu preciso que você se inscreva aqui. Caso você ainda não tenha dado um like, não tem mais em 2026, que eu estou gravando esse vídeo aqui em 2026, não tem mais o, dá um like para... Não, é like para crescer. É like para o canal alcançar mais pessoas. É like porque esse é o jogo. Então, você está aprendendo comigo. Dê o seu like. Além de se inscrever e enviar para um outro líder, um empresário que precisa entender que um dos principais motivos que tiram a credibilidade, que é a base para a autoridade, é falar demais. Um dos principais motivos de você ser percebido como a pessoa mais fraca da mesa é você não ter uma leitura de time, não saber captar inteligência para trabalhar essa inteligência de uma forma muito mais assertiva. Olha que termo interessante, captação de inteligência. Você já ouviu esse termo? Com certeza não, porque não está em livros e não está em outros vídeos aqui no YouTube ou em outras redes sociais. A captação de inteligência é a base para um grande líder, é a base para um grande posicionamento coerente em qualquer lugar na vida, principalmente no mundo dos negócios. Se você observar em uma sala de reunião, a pessoa mais poderosa da sala, a mais valorizada, ela não fala muito. Ela está mais lendo o ritmo intelectual do que tentando estabelecer explicações para tentar convencer a sala, um investidor, colaboradores ou outros líderes. Quando você aprende a fazer captação de inteligência, como um efeito colateral, você para de falar muito, você para de ser prolixo, porque o maior motivo, caso ainda não tenha ficado claro para você, de você não conseguir sustentar a sua credibilidade, não conseguir ocupar esse lugar como um líder que se posiciona e que direciona, é você não saber escutar. No teatro, a partir da metodologia do Konstantin Stanislavski, nós temos um estudo que aponta que quando eu tenho uma análise ativa, ou seja, em tempo real eu estou analisando ativamente o meu corpo, o corpo do outro, o ritmo, a atmosfera, os conceitos, as ideias, os conteúdos,
Eu tenho poder de ação. E a ação gera movimento. Isso é mais do que interessante, porque a escuta ativa não é só observação através do nosso canal visual. A escuta ativa, a análise ativa, o comportamento ativo volta para um mesmo lugar: captação de inteligência. Escuta ativa, visual ativo, até mesmo no sentir. Eu estou sentindo que o clima está pesado. Eu estou sentindo que as pessoas estão felizes. Eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. Uma percepção sinestésica ativa. Quando você caminha para esse lugar, você entra, fala pouco, mas tem presença. Você entra, você senta, você fala pouco, mas você consegue entender quando entrar, quando falar, e não se explicar, mas direcionar através da análise ativa. E se nós pegamos a fração da análise ativa e descemos para um dos tópicos, porque eu sei que talvez não, é complexo e são muitas informações, mas se nós focarmos no motivo que vai te dar sustentação para a sua credibilidade, que é a escuta ativa, você já vai dar um salto gigantesco. E escuta não é ouvir por educação. Grava isso, por gentileza. Quando falamos de posicionamento, de comunicação real, na vida real, não ilusão de internet, não tecnicazinha de marketing digital. Quando falamos de comunicação real, negócios, embate, conflito, negociação, direcionando colaboradores, enfrentando, sustentando uma ideia, protegendo o que você acredita quando o outro líder está te cobrando, vida real. Quando falamos de escuta para esse cenário, nós não estamos falando do ouvir por educação, do ouvir para não interromper. Nós estamos olhando aqui nesta aula para você, para a captação de inteligência. Quem não capta a inteligência, tenta parecer inteligente. Grava isso, por favor. Comenta aqui nesse vídeo isso. Quem não capta a inteligência, tenta parecer inteligente. E quem é esse líder? Quem é esse empresário que tenta parecer inteligente? É o clássico empresário que quer detalhar tudo. Ele fala demais, ele quer se aprofundar, ele quer garantir que todo mundo naquela sala está entendendo ele, está entendendo para onde ele quer ir. Ele quer garantir que ele não está sendo mal percebido. Ele quer garantir que ele está sendo validado. Se você já tem resultados, se você já domina o seu mercado, se você já tem um cargo de responsabilidade, você não precisa parecer inteligente. Lembra? Percepção. A nível de percepção, você já é percebido como uma autoridade. Então, se você já está nesse lugar, você não gasta energia para tentar ser inteligente, embora as pessoas no seu setor, abaixo da sua hierarquia e acima da sua hierarquia, que seja um CEO, um vice-presidente, não importa. Embora eles tenham uma expectativa de entrega de demanda, que isso é normal, se você já é uma autoridade, as pessoas não estão esperando você demonstrar inteligência, as pessoas estão esperando direcionamento. E eu só consigo dar um direcionamento assertivo sem parecer uma presa assustada. Eu só consigo dar um direcionamento assertivo sem parecer uma criança que não domina o que faz, quando eu consigo captar inteligência através da escutativa. Você está anotando? Porque isso aqui é uma aula, não é um videozinho de YouTube. É muito mais interessante para o Cris que você coloque em prática do que esse vídeo bater 100 mil visualizações. Porque se você coloca em prática, você se transforma. Você se posiciona mais, você é mais assertivo, você é bem percebido. E se você tem resultado, você volta. Se você tem resultado, você fala do Instituto Eu Presente, do Reinando nos Palcos, que é a nossa imersão de 2 dias aqui em São Paulo, sexta e sábado, que nós estamos treinando muitos líderes, empresários que querem se posicionar com mais confiança, com mais assertividade e sustentar quem eles são, sem precisar criar um personagem. Olha isso. Se você pratica, você cresce, então leva a sério. Anota. Beleza, Cris. Eu não aplicarei a escuta por educação. Eu aplicarei para captar inteligência. Mas que tipo de inteligência? Vamos lá. Se em uma sala eu quero ser percebido como uma autoridade, eu quero ser valorizado e respeitado, eu preciso falar, não dá para me esconder, eu preciso sustentar uma ideia, eu preciso argumentar, eu preciso contra-atacar, no sentido de alguém jogou o que não está sendo feito, alguém jogou o que não está dando resultado, eu preciso sustentar isso, logo já se espera uma fala. Mas essa fala, ela precisa ter base intelectual. E a base intelectual vem da escutativa porque na captação de inteligência, eu ouço muito mais para entender 2 coisas. Vamos lá, você está anotando? De novo, você está anotando? Tá bom, eu vou esperar você começar a anotar. Ok. Ok, voltamos. Muito obrigado por ter pegado o seu
celular, bloco de notas para anotar ou um papel. Duas coisas. A escutativa. Eu preciso entender qual que é o nível de complexidade do problema apresentado. Pensando em uma sala de reunião, de negociação e até mesmo pitch para vendas, eu preciso entender uma coisa: o que eu preciso resolver. Então eu estou na escutativa, não por educação, mas sim por captação, para compreender o que eu preciso resolver. Quando eu consigo captar esse nível de inteligência, quando eu falo, não é para explicar, não é para dar voltas como uma pessoa prolixa. Quando eu abro a boca para falar, mesmo que não concordem, já é dando um direcionamento. Olha a diferença disso. Eu estou na sala, alguém está levantando uma problemática como um problema no RH. O RH não está fazendo boas contratações para o setor de marketing. Interessante. Esse é o problema. Através da escutativa eu captei. Mas se eu captar apenas as palavras e não a inteligência, eu falo coisas do tipo: olha, Cris, você que é o líder do setor, o que você acha que você tem que fazer aqui para melhorar? Porque desse jeito não dá. Aí quando eu capto apenas palavras, o conteúdo sem inteligência, sai isso. Olha, primeiro eu quero explicar que nós estamos tentando, sim, trazer pessoas boas, mas o mercado está difícil. Olha como já começo como uma presa a me explicar. Olha como eu começo a me diminuir. A demanda surge, eu já começo a explicar, ir para lá e para cá, falar. Não, sim, eu compreendo. Nós vamos resolver, mas eu quero que vocês entendam também que o meu time, ninguém quer explicação. Mas se você está captando, presta atenção, inteligência através da escutativa, o que você tem que captar? Qual que é a complexidade do problema? Eu entendi a complexidade do problema. Embora eu não tenha uma resposta específica e, em muitos cenários corporativos, não tenha ferramentas para resolver o problema, quando eu abro a boca para falar como uma autoridade do meu setor, tem que ser dando um direcionamento. Vamos começar a contratar a partir de outros meios. Ainda hoje eu vou levantar esses meios e coloco na sua mesa para potencializar as contratações para o marketing. Mesmo que a pessoa em seguida diga: ah, mas XYZ, ah, mas eu não concordo. Mas como assim? Aí só depois você explica. Quando você abre a boca, já é dando um direcionamento de resolução para qualquer tipo de complexidade de problema que você leu através da escuta. É diferente. Porque quando você começa a se explicar demais, você coloca a sua autoridade em jogo. Quem se explica demais, quem gasta muita energia nesse lugar, está pedindo validação. Está pedindo, por favor, me escutem. Calma, eu não sou ocupado. Você fica como uma presa perdida no meio da floresta. Mas quando você mantém quem você é e coloca a força, já abre a boca dando um direcionamento, se as pessoas vão concordar ou não, não importa. Você não se protege, mesmo com o coração disparado, mesmo se tremendo. Direcionamento para um problema que eu captei a inteligência de resolução a partir do que eu estava escutando ativamente. Segundo tópico, as pessoas, elas gostam muito de olharem para você e perceberem que você está ouvindo atentamente. As pessoas gostam de sentirem que você, presta atenção que isso é forte, sentirem que você está ali de verdade, de forma presente. Isso é bom para elas, mas você não pode se perder nessa escuta apenas para fazer bem para elas. Você precisa sempre, além da resolução do problema, caminhar para uma escuta inteligente para entender outros parâmetros, como nível intelectual dessa pessoa. Porque se você não capta o nível intelectual, o que é o nível intelectual? Estamos falando de como ela se comporta, como ela fala, qual que é o nível de cultura, qual que é o nível de gasto cognitivo, no sentido de criar lógicas, no sentido de criar linhas de raciocínio. Quando você está fazendo essa escuta, além de fazer bem para ela, além de mostrar que você está ali ativamente, você consegue pegar o ritmo, lembra? O ritmo do comportamento na sala, o ritmo do comportamento daquele chefe. Porque se você não trabalha esse segundo tópico, você sempre terá o mesmo corpo, a mesma fala. E pessoas que são mais expansivas, elas vão engolir você. Então, se você começa, por exemplo, um vice-presidente que é muito expansivo, ele é agressivo, ele fala muito alto, você precisa fazer essa leitura dos comportamentos, de como ele traz as ideias. Não é ficar se escondendo atrás da sua tela, se for um Zoom, não é ficar se escondendo atrás da mesa, se for no presencial, e tentando lidar com esse comportamento. Você precisa fazer uma leitura. Tá, a nível intelectual, com palavras, ele sempre fala desse jeito. A nível corporal, ele sempre está expansivo. A nível de linha de raciocínio, ele sempre acusa. Quando você está na escuta ativa, não só captando, não só ouvindo por ouvir, porque se você fica no ouvindo por ouvir, você só fica se defendendo, como uma presa. Mas quando você
está, presta atenção que isso é poderoso. Escutando ativamente e faz essa leitura, você tem dados inteligentes. Eu preciso usar esses dados para alguma coisa. E quando eu utilizo esses dados de forma inteligente, eu trago para o meu corpo. Então agora, quando esse chefe se levantar, principalmente para acusar o que não é verdade no sentido de resultados, ou fazendo parecer que eu não estou entregando, ou fazendo parecer ou tentando criar uma atmosfera para me testar, se eu domino ou não o que eu estou fazendo, eu vou elevar a minha postura. Não gritar, mas eu vou igualar a minha fala. Não vou trazer um lugar agressivo de linha de raciocínio, mas eu vou manter a potência nas palavras. Porque se eu consigo me igualar a partir do que eu estou lendo, eu não estou mais me defendendo. Eu estou me posicionando. E quando você sai do lugar da defesa e começa a se posicionar a partir do que você está lendo nessa outra autoridade ou um outro colaborador, você estabelece a mesma energia, o mesmo posicionamento, a mesma presença. É por isso que presença é treinável. Hoje, na imersão Reinando nos Palcos, que eu já disse para você, que acontece aqui em São Paulo, em Alphaville, eu coloco os líderes sob pressão, e é por isso que não é uma imersão, na verdade é um laboratório. E quando eu coloco eles sob pressão, o que eu estou treinando? Oratória? Técnica de palco? Não. É reinando nos palcos, mas é reinando nos palcos da vida. Como eu me posiciono com presença em todos os lugares que eu acesso. E quando eu treino o líder para sustentar essa força, sustentar a linha de raciocínio sob pressão, com o Cris ajustando, com outros colegas olhando, com alguém fazendo questionamentos como se fosse uma reunião real, a pessoa vai se moldando. Ela vai entendendo que aquele nervosismo só existia no passado, porque depois que você passa pelo Reinando nos Palcos, é diferente. Só existia porque ela sempre entrava no modo defesa. Ela não estava escutando para captar inteligência. Ela estava escutando para se defender, para se explicar. Quando você muda o posicionamento, tudo muda. Então pega essa aula, leve para o seu mercado, para a sua empresa, para as suas reuniões, hoje, que você vai perceber é diferente. Lembra? Eu preciso de base para a credibilidade. Se eu tenho credibilidade no falar, no se posicionar, no ouvir, a percepção de autoridade é muito maior. Eu não provo mais que eu sou inteligente, porque eu não preciso de validação. Eu já sou grande, eu já tenho o meu cargo. E se eu quero crescer, eu gasto energia captando inteligência para entregar o que a demanda, o meio, que as pessoas esperam a nível de comportamento de alguém que tem confiança, que tem presença e sabe se posicionar. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, você vai aprender muito com o Chris Duff, o segundo negro mais lindo do mundo. E se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você já entendeu isso. Eu quero que você comente o que você achou, eu quero que você volte aqui para praticar. Porque se você é um homem de verdade, uma mulher de verdade que quer crescer, tem base, se posiciona, eu tenho certeza que você vai colocar em prática. Volta aqui para comentar. Cris, e isso aqui? E esse assunto? Para onde nós podemos ir? Você pode trazer esse conteúdo? Comenta aqui também que vamos trocando. Não se esqueça que Deus te ama e que você nasceu para reinar sobre todas as coisas.